Bom, então, realmente eles têm muito a ver nessa questão. Porque, assim, quando a gente muitas vezes não aprofunda, essa questão da nudez consciencial ela é bem séria, porque, assim, não é fácil, né, como a gente já estava falando, você de fato se mostrar como você realmente é. Né, você se ver, se aceitar de uma maneira realista e também mostrar para os outros, né, quem que você realmente é. Então, a partir do momento que a pessoa ela vai, na Invex principalmente, né, se colocando ali em determinados cenários em que ela vai se colocar em desafios, ela vai ter desafios evolutivos que vão trazendo para ela feedbacks de outras pessoas, né? Ela vai passando ali por experiências que vão trazer muitas informações em termos de autopesquisa para ela. Então, a partir de que ela vai tendo essa proatividade de se colocar nesses ambientes, nesses desafios, e recebendo esses feedbacks, né, essa nudez consciencial, né, a pessoa vai se despindo ali, digamos assim, porque ela vai se mostrando. Né? Então, os trafores dela vão ficar evidentes, as lacunas dela vão ficar evidentes, ela vai receber feedbacks disso. E isso não é confortável. Né? Muitas vezes, a gente dá de cara com os nossos trafares e até com as nossas potencialidades, porque elas vão trazer responsabilidades. Então, a gente bater de frente com isso, né, ter noção disso, não é uma coisa tão confortável. Né, porque, como eu falei, a gente não tem, provavelmente, essa tendência de outras vidas aí. Talvez seja uma das primeiras vezes que a gente está, de fato, enfrentando isso e vivenciando dessa maneira. Então, eu vejo que, assim, esse desconforto da nudez consciencial, ele é uma coisa que a gente precisa buscar, na verdade, né? E saber que ele vai acontecer. Esse desconforto ele vai acontecer até chegar um momento que a pessoa atinge um nível de maturidade que essa nudez consciencial não vai mais trazer tanto desconforto. Né? Então, mas a gente precisa entender que ele faz parte. Então, eu vejo que muitas vezes na Invex, né, ou de modo geral, intermissivista de modo geral, quando a gente está aprofundando, quando começa a ter um desconforto, a pessoa tende a retrair, né, a dar para trás. Então, eu estava até comentando com a professora Eliana que tem um verbete dela que eu gosto muito, que é o zona de desconforto. E que justamente ele traz esse processo, né, da pessoa, de fato, enfrentar esse desconforto, porque isso vai trazer resultados evolutivos, né? É isso que vai trazer resultados evolutivos para ela. Então, a gente ainda está numa condição de não ter tanta maturidade a ponto de não sentir esses desconfortos, né? Então, a gente precisa entender isso e enfrentar isso de uma maneira mais desdramatizada possível. Né? E aí, essa questão da autoidealização estagnadora tem tudo a ver porque, assim, muitas vezes a pessoa tem ali, vamos supor, todos os pré-requisitos para aplicar a técnica da Invex, né? Tá tudo, ela tem muitos potenciais, muitas habilidades, e ela vai se desenvolvendo ali na maior parte das coisas. E aí, isso, muitas vezes, se ela não tem essa profundidade, ela vai autoidealizando ali uma imagem dela própria, e, de alguma forma, quando ela atinge ali o checklist, que a gente está comentando até nos últimos dias bastante, que eu até coloquei aqui também na fatologia, quando ela atinge lá o checklist, né, a docência, TENEPS, duplismo, GESCOM, check, ela fala, acho que já foi, né, já deu, cheguei aqui, consegui atingir aqui as metas, e isso causa essa estagnação evolutiva, né, até certo ponto. Então, assim, o que é um remédio para isso? É a pessoa, de fato, entender esse processo da reciclagem por trás, né? Que é basicamente o que eu quero trazer nesse verbete, essa questão da pessoa compreender o processo da reciclagem por trás da técnica da Invex. Então, tem muitas coisas que a gente vai... Às vezes a pessoa vai ter uma série de dificuldades nas próprias metas ali, e às vezes ela não consegue enxergar que é por falta de reciclagem, que ela não está aprofundando ali em algum processo que é necessário para que ela consiga, de fato, avançar naquele ponto.
ou às vezes ela vai fluir muito bem em alguns aspectos, né, como eu falei, vai dar o check ali, mas o processo de recim intraconsciencial, às vezes prioritário que precisa ser feito ali, que todos nós estamos aqui para isso, na verdade, e a Invex vai predispor que a pessoa acelere esse processo, inclusive, ela não vai aproveitar, né, se ela tiver nessa autoidealização. Então, eu vejo que um remédio para isso seria a pessoa, de fato, aprofundar ao máximo o processo do autorrealismo, né, da autopercepção, e usar a técnica da Invex como um propulsor desse processo de aceleração evolutiva de fato, né, entender que a reciclagem que está por trás disso, e não simplesmente ela chegar no patamar do inversor perfeito ali, que a gente até coloca aqui também no mito, né?